Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, continuando com o resumo do mangá Isuke Gamshiba aqui no canal. Pra quem não conhece, é aquele Isekai do Makoto, né, que ele foi enviado para outro mundo e ele meio que se tornou um deus naquele mundo. Bom pessoal, vimos a enrascada onde o Tomoko se meteu. Ele irá de um cara amado para um cara odiado, e é tudo graças a Lily. E olhando para o Makoto, mesmo ele tendo poder ou pessoas poderosas ao seu lado, ele nunca quis impor a sua autoridade. Mano, o cara tem um mundo só pra ele, onde ele pode ditar as regras, muito diferente do Tomoko, embora que de certa forma ele está meio que sendo manipulado pela princesa Lily. Ela quer torná-lo um tirano e fazê-lo roubar o lugar do rei de Gritonia. Conto muito com seu likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. E neste capítulo aconteceu o primeiro encontro entre os dois heróis. Ambos os reinos de Lima e Gritonia estão lutando contra o exército do Lorde Demônio, e tudo para tomar a fortaleza de Estela. E continuando com o resumo disso aqui, neste vídeo contém spoilers do capítulo 48 do mangá de Isuke Gamshiba. Gosta do anime ou mangá de Makoto? Cheque comigo! Também curto muito com a sua inscrição, isso ajuda-nos demais e super nos incentiva a trazer novos vídeos aqui como este aqui no canal. E o capítulo 48 começa com a Miu e a Tomoe. Como Makoto havia inaugurado uma loja ali em Tsilgi, elas estavam cuidando de tudo para ele, enquanto ele estava em viagem com Shiki. Miu sentiu que o Makoto havia acordado. Ela queria que o Shiki mandasse relatórios para ela de como o Makoto estava se sentindo. Só que o Shiki havia saído. Ele pretendia trabalhar sozinho até o teletransporte para Hostigard. Ele meio que precisava preencher umas papeladas. E como o Makoto parecia cansado, ele achou melhor deixá-lo descansar. Elas estavam se comunicando com o Shiki todo o tempo durante a viagem. Mas acontece que Miu ficou falando muito tempo com o Makoto telepaticamente. Assim, Tomoe disse que isso era a razão dele estar cansado. Então Miu disse que na verdade devia ser por causa do poder da Tomoe, que estava solta perto do Makoto, o fazendo ter sonhos estranhos. Mas na verdade não são bem pesadelos. O Makoto havia tido um sonho desejado com Azuma. Logo abaixo, Shiki estava procurando uma pousada pela cidade. Só que a melhor pousada custava cerca de 6 moedas de prata, e para ele não era boa o bastante. Ele queria uma pousada que custasse 2 moedas de ouro, já que considerava ser digna de um bom descanso para seu mestre. Abaixo, Makoto estava na entrada dourada da cidade de Obit, em um restaurante. Ele estava comendo aborrecido, e é aí que o cara que fez a comida disse para o Makoto que o rosto dele parecia ruim, e pelo menos ele poderia demonstrar que estava gostando da comida. Aquela comida era um prato especial, o melhor da cidade. Era a primeira vez de Makoto experimentando. Eram ingredientes incomuns. Assim o cara disse que era feito dos slimes. É engraçado que isso não surpreendeu em nada o Makoto, e o cara ficou bolado com isso. Como todos os ingredientes daquele mundo era novo para o Makoto, ele não se importava enquanto foram comestíveis. Assim ele pergunta ao cara como ele pegou os slimes. Então o cara diz que é só colocar uma solicitação na guilda de aventureiros e diz para ele perguntar aos aventureiros que aceitavam os pedidos. Assim o Makoto agradece pela informação e pela comida e dá ao homem uma moeda de ouro e diz para ele ficar com o troco. O cara se estranha a cara do Makoto, nada diferente dos outros que estavam ali ao redor. Ele fica surpreso com a moeda de ouro e pergunta se o Makoto tinha certeza. Assim o Makoto pensa que se esqueceu de pegar moedas menores. Ele acabou se mostrando ter muita grana ali para todos. E pior, o cara não tinha nem condição de dar o troco para ele. Em seguida o Makoto foi para a guilda dos aventureiros daquela cidade. Ele olhava algumas missões de pegar slimes. Porém, ele era de rank E e as missões eram de rank B. Então ele não podia pegar. Algumas pessoas ali o olhavam com indiferença por causa do seu rosto. Chegou até se perguntar se ele era um humano. Makoto estava ali de boa, pensando em como o amigo gostaria de comer aquela comida. Então ele sente que as pessoas estavam olhando para ele, e tudo como sempre. Então ele decide voltar para a pousada. Ali do lado estava uma garotinha, dizendo que a lua sobre o castelo arruinado atacará, e eles não tinham muito tempo. Assim o Makoto lembra que esse é o nome do título da sua música favorita. A garota oferece uma recompensa para a missão, mas ninguém está disposto a ajudar, já que eles eram bandidos terríveis. Eles são aventureiros arruinados, e tem cerca de mais de 100 deles. E eles destruíram cerca de 15 cidades, e 3 dessas cidades possuíam milhares de castelos. E como falta muita força na guilda, eles precisavam no máximo 2 meses para estarem preparados. A garota fica muito triste e diz que orava muito para a deusa. Assim um aventureiro diz que orar para a deusa não é o suficiente para salvar pessoas. A garota acha que só porque é gente como ele que não adora a deusa, ela fica chateada, e assim todas aquelas crueldades acontecem. Assim o aventureiro diz que a única coisa que ela poderia fazer era evacuar todos para aquela cidade. Só que haviam pessoas que não podiam se mover, e ela não queria deixá-los para trás. Mas ela meio que não tem opção. Assim o assistente da guilda diz que vai postar a solicitação, mas o Makoto duvida que alguém vai aceitar. Nem ele mesmo quer. O Makoto lembra que no caminho daquela cidade, ele viu alguns humanos ameaçando semi-humanos. Só que ele não está nem aí para o mundo da deusa. Assim ele vai saindo da guilda.
É quando a garota fala a mesma frase que a Azuma sempre falava. A garota está chorando, em seguida sai da guilda. Ela não era parecida com a Azuma. Isso deixa o Makoto aliviado, já que a Toa é bem parecida com a Arzegal. O aventureiro chama a atenção do Makoto. Ele fala sobre o bando e que eles eram terríveis, e se ele estava com pena da garota, não precisava ter. Assim o Makoto agradece e desvalorizar sua vida e vai embora. Adiante, é mostrado que 3 pessoas estavam seguindo o Makoto desde o restaurante. Lógico, porque ele pagou com a moeda de ouro, mostrando ter muita grana. Havia alguns que estavam na guilda também. Logo abaixo, um semi-humano, amigo daquela garota, foi ferido. Ele se chama Eto. Como a garota havia dinheiro para postar uma solicitação da guilda, algumas pessoas a atacavam. Eles estão com espadas e seguram a mão da garota. Ela está apavorada e os manda parar. Como havia muitos, é impossível para se defender ou fugir. É quando o Makoto chegou, dando uma voadora em um deles. Os caras ficam muito surpresos. O Makoto mostra uma cara maligna e diz como ele poderia dormir à noite depois de ver o que eles estavam fazendo com aquela garota. Assim ele derrota todos. A garota se lembra que ele também estava na guilda. Então Makoto usa uma esfera de cura para curar o semi-humano. Ele se sentiu culpado, afinal algum daqueles caras estavam tentando roubá-lo. A garota se pergunta por que ele o ajudou. Seria por ser um também? Cara, não sei como o Makoto fica pistola. Todo mundo acha que ele é um semi-humano. Assim ele disse ser um humano para a garota. Em seguida, ela pergunta mesmo ele sendo um humano, iria mesmo curar um semi-humano? Não deu nem tempo da garota falar e o Eto já havia sido curado. Óbvio que a garota ficou surpresa, por ele não ter nem usado mana ou encantamento. Assim a garota se desculpa e o agradece. E ela se apresenta como Hana da Vila Tapa. E aquele garoto semi-humano que se chama Eto é um lobisomem. Mano, algo que não foi mostrado na primeira temporada do anime. Uma raça que ainda não habita o subespaço do Makoto. Meio que acontece uma quebra de expectativa pelo Makoto, já que lobisomens são meio robustos. Então ele ajuda e leva o garoto. Assim ele se apresenta como Kuzonoha e diz que embora seja um aventureiro, era principalmente um mercador. Mas a Hana não acredita não. Eles chegam no muro da cidade. Ela iria para sua vila. Ela o agradece pela ajuda. Assim ela conta que há um tempo atrás, sua vila foi atacada pelo bando da lua sobre o castelo arruinado. Eles mataram, roubaram e venderam os que podiam trabalhar, deixando só as pessoas que não podiam andar. Mataram a pessoa mais forte da vila. Ele se chamava Berkeley. Ela conta que todos pensavam que eles poupariam aqueles que entregassem os seus bens. Mas nada disso aconteceu. Assim o Eto acorda e a Hana fica feliz. Assim o Makoto diz que iria ajudá-la e ir para a sua vila. Então a garota aponta onde era a sua vila. Como era muito longe, o Makoto ficou meio puto. Assim ele tem uma ideia e segura os dois. Então ele dá um tremendo salto até chegar à vila. E nesse mesmo tempo, na base antes da Fortaleza Estela, estava Ibiki e seu grupo. Eles estavam reunidos. O Tomoki iria dar um discurso. Era meio que uma festa antes da batalha. Abaixo mostra que Ibiki parece acreditar que de fato, da pessoa ter a bênção da deusa, certamente é o passe para a vitória. Ibiki fala que a deusa tem suas preferências para quem ela escolhe. É tudo mais pela aparência e às vezes pelo sangue. Ela diz que os demônios só conseguiram invadir a Fortaleza de Estela porque a deusa estava dormindo por 10 anos. Do lado da Ibiki estava Navarre. Como Ibiki estava meio triste, ela perguntava o motivo. Assim Ibiki diz que algo sobre o Tomoki não estava certo. Bom, sabemos que a aparência do Tomoki foi completamente modificada. Então ele não parece nada japonês e não aparenta ser do nono ano. É aí que o Mago Odi diz que ele parece ser um cara legal. Belton também concorda com ele. E já que o Tomoki derrotou muitos monstros no campo de batalha, e ele foi obviamente incrível, só a Shiki concordou com a Ibiki. Ela também achou que havia algo estranho. Em seguida, Beda tenta alertar a Ibiki para não arrumar problemas, mas ela não é tola. Ela diz que vai ser cuidadosa. Então o Odi tenta acalmar o Beda, que estava muito preocupado, e até o chama de Alteza. Ele meio que tem que se preocupar por dois, pelo sua líder e também pelo seu reino. Assim ele mandou o Odi o chamá-lo pelo seu nome, já que as garotas poderiam descobrir quem ele realmente era. Ali do lado, a Ibiki fica curiosa sobre o que ele estava falando. Então eles vão até a tenda do exército Kitoniano. Chegando lá, ele dá as boas-vindas para Ibiki e seu grupo. Ibiki fica impressionada com a Lily, tanto pela sua aparência, tanto por ela ser uma princesa de Gitonia, um reino tão poderoso quanto Limia. Assim ele agradece a Lily e diz ser uma honra ter sido convidada, e logo ali estava o Tomoki. E assim o capítulo 48 de Izuki termina. Ainda tem muita coisa que vai rolar, mano, vai ser demais, cara. Então fica ligado aqui nos vídeos de Izuki aqui no canal. Não esqueça de deixar o like e se inscrever, isso ajuda demais a saber se estão gostando do conteúdo. Esse foi o vídeo, valeu, fui!